Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de 5 fundos imobiliários para você comprar e não vender mais. Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te dar informações importantes para você ganhar dinheiro através dos fundos imobiliários. Eu me chamo André Viana e hoje eu vou falar de 5 fundos imobiliários que entregaram ótimos resultados nos últimos 10 anos e que provavelmente vão continuar entregando bons resultados. Tem muita gente que sonha em viver de renda, mas não sabe o que fazer para realizar esse desejo. Nesse vídeo eu vou te falar de 5 fundos imobiliários que vão te ajudar a realizar esse sonho. Esse vídeo está dividido em 2 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre os 5 fundos imobiliários e na segunda parte eu vou comparar um fundo de papel com um fundo de tijolo e vou te mostrar porque geralmente o fundo de tijolo rende mais do que o fundo de papel. Eu vou começar falando do HGLG11, que é um fundo de tijolo, sendo um dos melhores fundos de logística. A cota dele atualmente está custando R$ 163. Seu dividendo está em 8%, o que é muito bom para um fundo de tijolo. Quando descemos aqui embaixo, podemos ver que seu patrimônio é de 5 bilhões de reais, o que é um ótimo patrimônio. Seu valor em caixa é de 176 milhões, que também é muito bom. Sua liquidez diária está em mais de 2 bilhões de reais, o que te permite sair com facilidade desse fundo imobiliário, caso você queira vender em algum momento. Eu vou vir até aqui em cima e vou comparar o fundo com o IPCA. Eu vou escrever IPCA aqui e vou clicar em comparar. E se eu colocar nos últimos 10 anos, você pode ver que o HGLG11 ele ganhou de lavada o IPCA. Isso se você reinvestisse os seus dividendos todos os meses. Aqui você pode ver que o patrimônio líquido do fundo ele só cresce, o que por sinal é muito bom. E indo mais aqui em cima, podemos ver os dividendos, que também é muito bom. Esse fundo sempre pagou dividendos desde que foi criado. Esse é o relatório gerencial do fundo. Podemos ver que o fundo possui 24 imóveis, sendo a maioria situada em São Paulo. Quando descemos aqui, podemos ver que a vacância do fundo vem diminuindo. Em 2023 estava em 15%, atualmente está em 6%. Isso é muito bom. Quando descemos mais, podemos ver que um dos seus inquilinos são Volkswagen, Carrefour, Ambev, o que também é muito bom, porque são ótimos inquilinos. E podemos ver que 25% dos imóveis são AAA, o que é muito bom, porque caso um inquilino saia do imóvel, será fácil colocar outro em seu lugar. O próximo fundo é o KNRI11, que é um fundo de tijolo que investe em galpões e edifícios comerciais. Sua cota atualmente está custando R$ 159. Ele pagou nos últimos 12 meses 7,44% de dividendos. Aqui embaixo, podemos ver que o seu patrimônio é de mais de 4 bilhões de reais e seu PVP está em 1,01, o que está um pouco acima do seu preço justo. Ele está com 565 milhões em caixa, o que é muito bom. Sua liquidez diária é de mais de 4 bilhões, o que é excelente. Descendo mais aqui embaixo, podemos ver os dividendos. Esse fundo ele tem um bom histórico de dividendos, porém em alguns momentos ele paga menos dividendos, porque esses imóveis podem ficar vazios, mas logo depois esses imóveis voltam a ser ocupados, o que volta a pagar dividendos novamente. Podemos ver que desde que o fundo foi criado, o patrimônio líquido do fundo só cresce, o que é muito bom. Esse é o relatório gerencial do fundo. Podemos ver que a vacância vem caindo ao longo do tempo, o que é muito bom para o fundo. Descendo mais um pouco, podemos ver que metade da receita é do setor de logística e outra metade do setor de escritório. E descendo mais, podemos ver que o fundo possui 20 imóveis, sendo 12 edifícios e 8 galpões, sendo que a maioria fica situada no estado de São Paulo. O próximo fundo imobiliário é o KNCR11, que tem como seu principal foco comprar CRI, e sua gestora é a Quineia, que é uma das maiores gestoras do Brasil. Esse é um fundo de papel. A sua cota atualmente está custando R$ 104. Nos últimos 12 meses ele pagou 12% de dividendos, porém não temos a reposição da inflação nas cotas, então precisamos de altos rendimentos. Seu patrimônio é de mais de 5 bilhões de reais, o que é um patrimônio gigante. Seu PVP está em 1,03,
o que para um fundo de papel está um pouco caro. O ideal é você esperar ele chegar a 1 ou a menos de 1. Aí seria interessante você comprar. Você pode ver que o fundo está sempre pagando dividendos, só que há alguns anos os dividendos são menores, pois ele é um fundo que investe na sua maioria em CRI que são atrelados ao CDI. Então, se a taxa Selic cair, os dividendos também irão cair junto, como aconteceu aqui em 2020. E se a Selic subir, como aconteceu em 2023, os dividendos também serão maiores. Nesse gráfico você pode ver, se você tivesse investido nesse fundo há 10 anos atrás e todos os meses tivesse reinvestido seus dividendos, atualmente o fundo estaria ganhando da inflação. Esse é o relatório gerencial do fundo, onde nesse gráfico diz que 91% dos CRIs são atrelados ao CDI e você tem uma taxa pré-fixada de 2,51, o que garante que você vai ganhar CDI mais uma porcentagem, dependendo do valor que você comprar essa cota. Aqui são os setores em que esses CRIs estão alocados. Temos setor de escritório, shopping, residencial e outros. Agora eu vou falar do fundo HGBS11, que é um fundo de shopping e que está na bolsa desde 2006. O fundo atualmente está custando R$ 217 a sua cota. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses aproximadamente 10%, o que é muito bom para um fundo de tijolo. Ele tem patrimônio quase 3 bilhões de reais, o que é muito bom. Seu PVP está em 0,96, o que significa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Ele tem em caixa 22 milhões de reais e sua liquidez diária é de 4 bilhões de reais, o que é muito bom se você quiser vender a sua cota. Podemos ver que é um fundo que paga sempre dividendos, porém em 2020 ele sofreu com a pandemia e o fechamento dos shoppings, com isso ele pagou menos dividendos, mas atualmente ele já se recuperou e voltou a pagar bons dividendos novamente. O patrimônio líquido, você vê que em 2017 estava em pouco mais de 1 bilhão de reais. Atualmente já está em quase 3 bilhões de reais, o que é muito bom porque mostra que o patrimônio do fundo vem crescendo ao longo dos anos. Esse gráfico compara a rentabilidade do fundo nos últimos 10 anos com o IPCA. Podemos ver que se você tivesse investido nesse fundo em 2014 e tivesse reinvestido seus dividendos, atualmente o fundo estaria rendendo mais que o IPCA. Esse é o relatório gerencial do fundo. A gestão desse fundo é feita pela Red Investimentos, que é uma das melhores gestoras do Brasil. Na sua carteira, 77% são imóveis, todos compostos por shoppings. A maioria desses shoppings ficam localizados em São Paulo. O último fundo é o MXRF11, que é um fundo que está há mais de 12 anos na Bolsa de Valores e é um dos mais populares. Atualmente sua cota está custando R$ 10,21. Ele pagou nos últimos 12 meses 12,45% de dividendos. E tem que ser assim por se tratar de um fundo de papel. Seu patrimônio gira em torno de mais de 3 bilhões de reais. Seu PVP atualmente está custando 1,05. O que significa isso? PVP acima de 1 significa que o fundo está sendo negociado acima do valor que ele vale. PVP igual a 1 significa que o fundo está sendo negociado ao seu preço justo. PVP abaixo de 1 significa que o fundo está sendo negociado abaixo do valor que ele vale. Ele está com 179 milhões em caixa, o que é bom. Sua liquidez diária está em mais de 2 bilhões de reais, o que se torna fácil caso você queira vender as suas cotas. Esse é o histórico de dividendos do fundo. Você vê que o dividendos ele oscila, porque o fundo ele é atrelado ao CDI. Então, quando o CDI sobe, ele automaticamente vai pagar mais dividendos. E quando o CDI cai, ele vai pagar menos dividendos. Isso é absolutamente normal. O patrimônio líquido do fundo vem crescendo, o que é muito bom. Em 2017, tinha apenas 300 milhões de reais. Atualmente, temos mais de 3 bilhões de reais. E se você tivesse investido no MXRF11 em 2010 e tivesse reinvestido os seus dividendos, você atualmente estaria ganhando do IPCA. Esse é o relatório gerencial. Você pode ver que 77% do fundo está em CRI,
4% em permutas financeiras, 13% em fundos imobiliários e 6% em caixa. Agora eu vou te provar porque geralmente os fundos de tijolo rendem mais do que os fundos de papel. Mas se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal. Aqui temos o valor patrimonial da cota do MXRF11. Você vê que desde 2015 o valor da cota ele não se altera. Ele iniciou aqui em 9,56 e em abril de 2024 estava custando 9,76. E por que isso acontece? Porque como o MXRF11 investe em sua maioria em CRI, que são títulos de renda fixa, ou seja, eles não investem em imóveis que tenham potencial de valorização. Logo, a cota não se valoriza. Com isso, a tendência do fundo de papel é continuar com seu valor patrimonial constante. Se você investiu em uma cota desse fundo em 2015 e você gastou todos esses dividendos até 2024, você ficou praticamente com o mesmo valor da cota em 2024, porque o valor da cota não corrigiu pela inflação, pois o fundo distribuiu a inflação através dos dividendos e com isso você perdeu o poder de compra. No fundo de papel você precisa pegar parte dos seus dividendos e reinvestir todos os meses, de acordo com a inflação que tiver no mês, para você não perder poder de compra. Então, se você for viver de renda através de dividendos de fundos imobiliários, você precisa tomar muito cuidado com isso. Agora vamos falar do fundo HGLG11, que é um fundo que investe em imóveis. Você pode ver que o valor patrimonial dele se valorizou. Em 2016 estava custando R$101 e atualmente está custando R$158. Então a sua cota teria se valorizado se você tivesse investido em 2016. Por que isso acontece? Porque no longo prazo os imóveis eles se valorizam de acordo com a inflação. Se você tivesse comprado a cota do HGLG11 em 2015 e tivesse gastado todos os dividendos até 2024, a sua cota teria acompanhado a inflação e você não teria perdido o poder de compra. Portanto, no fundo de papel você precisa repor a inflação e no fundo de tijolo você não precisa. Mas independente do tipo de fundo, é sempre bom você reinvestir uma parte dos dividendos. Agora, para descobrir quanto o MXRF11 pagou de dividendos descontando a inflação, vamos ter que descobrir quanto que foi a inflação no ano passado, que foi de 4,83, e o MXRF11 pagou 12,45 de dividendos. Então vamos subtrair 12,45 menos a inflação, que foi de 4,83, que vamos ter um total de 7,62% de dividendos já descontando a inflação. E o HGBGL rendeu 8,03 de dividendos. Aqui podemos ver que o HGLG11 rendeu mais que o MXRF11. Você vê que um fundo de tijolo bom, geralmente em determinados cenários de mercado, rende mais do que um fundo de papel. Só que quando você entra no mercado financeiro, você geralmente vai ver qual fundo que está pagando mais dividendos e não vai se atentar à inflação. Estou falando para você ter só fundo de tijolo na sua carteira. Você deve ter fundo de papel também para você poder se aproveitar dos cenários de mercado. O que eu tinha para dizer hoje é isso. Depois de tanta informação, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!